Oi, eu sou a Wanda Chan e eu tô aqui para mais um bloco, para mais um mês dessa jornada do autoconhecimento. Mês passado a gente falou sobre a consciência, foi uma introdução ao processo, né, para que você pudesse compreender e entender qual que é a disponibilidade de fato que você tem para ingressar nesse caminho, que não é nada fácil. E nesse mês todo de março, coincidentemente ou não, eu juro para você que nada disso foi pensado, no mês de carnaval, a gente vai falar justamente sobre a busca pelo prazer, sobre a fuga da solidão e do vazio, sobre desejos e tudo mais. Tá? Nada disso foi pensado, foi uma coincidência, né? Foi algo aí, de repente, que foi construído. Bom, e falando sobre a questão do prazer, é importante a gente pensar que toda a nossa sociedade, ela é baseada, ela é estruturada em cima de uma busca por um prazer. Né? E isso significa que a nossa vida como indivíduos também vai ser da mesma forma. Nós buscamos prazer o tempo todo, prazer intelectual, prazer físico, prazer emocional. A gente busca o prazer nas nossas relações, quando a gente tenta controlar às vezes o outro e dizer aquilo que ele deve fazer ou não. A gente busca o prazer pelo conhecimento novo, enfim, de novas experiências. O tempo todo a nossa vida, a gente está buscando ter sensações positivas, sensações de prazer e de felicidade ali, enfim, né? Use o termo que for, apesar de que a gente vai falar em um dos vídeos aí, não neste, a diferença entre prazer e felicidade, tá? Que existe uma diferença. Mas vamos pensar hoje numa busca inteira por coisas positivas, por coisas boas, numa sociedade que tem uma tirania da felicidade que diz, olha, você não pode ser triste, você não pode estar mal, você tem que estar bem, você tem que ter prazer em tudo e com todos o tempo todo. Então essa é a sociedade que a gente vive e de uma certa forma é aquilo que a gente também introjeta. Só que tem uma grande questão aí. Quando a gente busca o prazer o tempo todo, a gente está negando o desprazer, negando então aquelas sensações, aqueles sentimentos que não são positivos, né? Porque a gente julga isso o tempo todo, o que é bom, o que é ruim, o que é positivo, o que não é, o que é legal, o que não é, o que eu quero, o que eu não quero. Então a gente sempre vai colocar em duas colunas aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. Eu quero só as coisas boas, eu não quero sentir o desprazer, a infelicidade. Só que quando a gente fala de prazer, inevitavelmente a dor ela também vai existir. Por meio da frustração, por medo do medo, da insegurança, da violência. Então, sempre que existe um prazer, automaticamente ele vai também vir carregado de um desprazer, de uma infelicidade. E a gente precisa compreender isso. A gente não está dizendo aqui que o prazer é algo ruim, que a gente tem que ter uma vida e não buscar o prazer. Não é isso. A gente vai buscar aquilo que a gente quer. Você busca aquilo que você quer na tua vida. Tá? Mas a questão é, quando a gente faz isso de uma forma consciente, a gente vai lidar com o prazer de uma forma muito mais plena, muito mais real. Quando a gente fala do prazer e o nosso relacionamento com ele, isso acontece em 4 estágios. Então, primeiro, existe o estágio da percepção. Então, eu percebo que existe algo que eu desejo, algo que eu quero. Seja, sei lá, uma viagem, eu desejo um relacionamento, uma pessoa ali, eu desejo um bem. Né? Então existe a percepção de algo que vai me gerar essa sensação de prazer. Num segundo momento vem a sensação. Então eu tenho uma sensação se eu tenho contato com isso, eu imagino qual sensação é. É uma reação do meu corpo, né? Enfim, das minhas emoções diante daquilo que é o meu objeto de prazer. Num terceiro momento a gente tem o contato com isso, então a gente toca. A gente tem, e a gente usa muito a questão da posse quando a gente fala de prazer, seja a posse de uma pessoa, né, que isso a gente às vezes acaba confundindo, a posse de algo, a posse de uma experiência, porque eu vou internalizar aquilo que tá fora, né, aqui dentro. Então, a gente tem esse contato e por último vem o desejo e uma vontade de repetição. Então, assim, eu tive aquilo aquela vez, a sensação foi tão boa que eu quero ter de novo. Então, amanhã eu vou ter essa mesma repetição e depois, e depois, e depois. Então, a gente fica num looping incessante de sempre querer ter aquelas sensações que já foram vividas e que foram muito prazerosas, que foram muito boas, de fato. Porém, aquela sensação, ela é única. A primeira vez que você olha para uma pessoa num primeiro encontro, por exemplo, ela não tem como ser repetida. Né? Porque aquele momento ele já foi. Você pode repetir o restaurante, você pode repetir a pessoa, você pode repetir, usar a mesma roupa. A sensação ela vai ser outra.
Você nunca vai viver 2 vezes a mesma emoção, o mesmo sentimento. Então, isso vai gerar uma necessidade de repetição, de posse, de ter aquilo a todo custo. Então a gente entra meio que numa obsessão, sabe? E aí que vem a dor e a frustração, ela é certa. Por quê? A gente não vai ter aquilo de novo. Então, toda vez que a gente tem um momento de prazer, se a gente não tiver presente, a gente vai perder isso, tá? Então por isso que a presença ela é tão importante. Todo momento então que eu tiver esse prazer, eu vou depois, esse prazer ele vai acabar. Ele vai ter um fim. Não tem como a gente sentir prazer o tempo todo na vida. Não tem como a gente manter aquela sensação, aquele momento na eternidade. Isso é impossível. Então aquilo vai acabar. Então eu quero manter isso por mais tempo. Eu me frustro, existe uma queda, existe uma quebra e aí vem então essa dor que eu não vou saber lidar se eu não tiver claro todo esse processo. Então qual que é o objetivo aqui nesse primeiro vídeo desse segundo mês, né, da nossa jornada do autoconhecimento? É que você compreenda como que é o funcionamento da sua busca pelo prazer. Isso aqui é humano. Todos nós vamos buscar o prazer de uma mesma forma, porque a gente quer a permanência, a gente quer, na verdade, a concretude das coisas, a gente quer ter as coisas o tempo todo e a repetição, ela faz parte, né, desse mecanismo que a gente cria para ter aquilo tantas vezes for. Com isso, e tendo a percepção e a consciência de tudo isso, você consegue lidar com o prazer já sabendo que vai existir um momento da dor depois. E tá tudo bem, né? Porque isso faz parte. Se você tiver a presença de fato, você vai conseguir suportar esse momento de dor, né? Posterior. Porque você estava presente, você viveu aquilo. E aquilo vai se transformar em uma memória, né? Em uma sensação que tá dentro de você, não vai poder ser revivida ali no concreto, mas ela existiu, ela tá ali dentro. Então, qualquer momento você pode acionar, putz, eu vivi isso. E foi legal. Agora eu consigo suportar a ausência disso. Bom, é isso que eu queria trazer nesse primeiro vídeo, desse segundo bloco, né, da nossa jornada do autoconhecimento. São muitas jornadas, tem a jornada dos inquietos, a jornada do autoconhecimento, às vezes dá uma engasgada. E o mais importante é que você entenda que, e reflita, como que você tende a buscar o prazer na tua vida? Quais são as coisas que você quer ter uma permanência, sabe? E você não vai conseguir ter isso. Então, aceita que dói menos. Entenda que esse é um processo natural. Você pode sim ter a presença e viver plenamente todos os momentos, todas as experiências, todos os relacionamentos que você puder ter. Só que, se a gente colocar na cabeça que isso vai ser permanente, que isso vai ser para sempre, a gente vai inevitavelmente sofrer. E aí, todo aquele prazer a gente vai tentar buscar. E aí começa aquele looping que é dor, violência em todos os aspectos. Certo? Então, reflita, coloque aqui os comentários, sugestões, insights, compartilhe o vídeo para quem você acha de repente que vai se beneficiar com ele e conscientize-se, certo? Então, um beijo e até a próxima semana com mais um vídeo.